Muito bom. Que alegria estar aqui com você, Dri. Esses dias eu acordei super aperreada, pensando em autofagia, jejum. E aí, quando eu penso em comida, né, eu penso logo na Dri, que é uma colega, nós nos conhecemos na pós-graduação em Psicologia Analítica e Junguiana. E a Adri, ela é especialista nessa parte alimentar, então, e vou ter o buffet pré-eventos esse ano, Dri, e aí eu já Boa. bati o fone na Dri, eu falei, Dri, eu quero você, porque a Adri tem muito conteúdo, então eu vou até deixar ela se apresentar, a gente vai papear um pouco. Então, hoje a gente vai falar sobre cultura, sobre comida, sobre cultura árabe, né? Como as questões. Então, para quem é no mercado de eventos está acostumado a fazer mesa árabe, sobre preferência e tolerância. Nós vamos partilhar aqui um monte de coisa que a gente fala, mas aí se apresenta para a gente, Idri. Nossa, é um prazer estar aqui conversando contigo, Tainara. É sempre uma delícia, né, as nossas partilhas. E o universo nos juntou aí, né, no nosso curso de especialização em psicologia junguiana, psicologia analítica. Fizemos também parte do mesmo grupo de supervisão, né, isso nos fez nos aproximar mais ainda, né, esse momento de partilha tão especial e tão íntima que é a supervisão. E falando um pouquinho de mim, né, eu sou nutricionista, Dri, só um especial... minuto. Me perdoa. Faz sua autodescrição. Me perdoa. Isso foi uma coisa que eu vou deixar, depois eu vou fazer a minha também. eu sou Adriana, uma mulher negra, a pele um pouco mais clara, né, não preta retinta, chamaria aqui no Brasil de parda, cabelos crespos, na altura do queixo, um tom chocolate, estou vestida com uma regata azul, com brincos dourados, um cordão também dourado, olhos pretos. Acho que é isso, né? Estou sentada aqui, conversando com a Tainara. Ao fundo eu tenho plantas, né? Um estante com plantas, alguns quadros, um quadro com os 7 chakras, a representação, alguns livros de nutrição e comportamento, algumas estátuas, né, da Mãe Terra, Gaia, da deusa Deméter, um quadro aqui à minha esquerda de um útero florido, uma planta aqui que a gente chama no Brasil de espada de Yansan, e um estante verde ao fundo, né? Bastante. Eu vou fazer minha autodescrição, porque eu sei que a gente vai papear. Então, assim. E fala de onde, Dri? Eu falo do Vamos dar uma. Recife. Fala do Recife. Recife com 4 Oscars aí indicados para a gente. Muito bom, muito bom. Nordeste é Brasil, né? Bom, eu estou falando do Egito, em Dahab, estou no meu quarto. Até falei com a Adri, fui para o restaurante para tentar mostrar as comidinhas, mas assim, né? Vida real, interferência. Eu falei, não, deixa eu voltar para um lugar que fique melhor para a gente papear. Então, eu estou aqui com. É um vestido, isso aqui, na verdade, né? Mas uma blusa branca por baixo, um por cima, que tem uns mosaicos assim, parecendo uma costura à mão, mas não é à mão. Estou com um colarzinho de cobra, prata, estou com os anéisinhos prata, o cabelo também na altura do queixo, ondulado. Sou uma mulher de pele parda. Atrás de mim eu tenho uma borboleta que eu pintei também no dia de Ansana, minhas loucuras durante a noite. Eu estou aqui com a ponta da minha cama aparecendo lilás e também a ponta do meu guarda-roupa aqui, ó. E é isso. Então, continuando agora, se apresenta aí, Dri, para a gente. Obrigada. Isso é importante, a audiodescrição, né? Para quem precisa dessas informações, né? Construir essa imagem. Bom, como eu estava dizendo antes, né, eu sou nutricionista, né, tenho a formação, a graduação em nutrição, é minha segunda graduação. Com nutrição, me especializei em comportamento alimentar, e nos estudos e na própria prática clínica, com a parte de comportamental, eu fui entendendo a comida como um símbolo. Né? A gente está falando aí de cultura, então a comida perpassa a nossa história, ela acompanha a história
nossa história na Terra, né, do indivíduo aqui, as diferentes regiões que a gente habita, a forma como a gente se relaciona com a comida. Está muito ligada ao local em que a gente vive, né, a nossa ancestralidade, os nossos aprendizados, as coisas que a gente, as experiências que a gente vive ao longo da nossa vida. Então, a comida não é só um nutriente, ele também é um símbolo de muitas coisas na vida da gente. E aí foi quando, nessa busca pelo símbolo, pelo entendimento dessa questão da comida enquanto símbolo e dos vários lugares que ela ocupa na nossa vida, eu fui estudar a psicologia junguiana, que parte muito dessa ideia do símbolo, não apenas o símbolo do momento, mas esse símbolo mais ancestral, que está no nosso inconsciente coletivo, inclusive, né? E como esse símbolo interfere na nossa vida, no nosso presente agora. E foi aí que a gente se encontrou, né? Nessa busca pelo entendimento daquilo que está além do comportamento, né? Porque o comportamento, ele é só, fazendo uma representação muito conhecida, né? A ponta do iceberg, é aquilo que a gente vê. Mas o que é que tem por trás desse comportamento, né? Por que eu me relaciono dessa forma com a comida? Qual a história que tem por trás? O que é que a comida significa para mim, para minha família, né, na minha constituição enquanto pessoa, principalmente enquanto mulher, que é meu público mais presente, né? E essa sou eu, né? Muito inquieta, adoro comida, adoro comer. Então, assim, para mim, comida é uma parte importantíssima da vida. E eu acho que para quem é brasileiro e outras culturas também, a comida tem um espaço muito grande na vida. E quando a gente pensa na nutrição mais atual, com todas essas questões de restrições e alguns terrorismos, inclusive, tira da gente exatamente um dos maiores prazeres da vida, que é comer, né? Que é partilhar a mesa. Muito bom. Eu, assim, Dri, eu sou mineira, né? Eu aprendi a cozinhar com 8 anos de idade. E, assim, eu falava antes que eu queria ser chefe, fazer gastronomia, mas na época, mas não faz gastronomia, faz direito, mas acabou que depois eu juntei as duas coisas. E o mineiro tem essa coisa, né, com comida. Se for para casa do mineiro, ele vai te oferecer um negócio, ele vai te alimentar, né? Isso, o brasileiro no geral, mas o mineiro tem essa coisa, né, de te alimentar e aí já fazendo um pouco o link com a cultura árabe, né, tanto no Egito quanto em Marrocos, que, né, o Egito realmente eu morei mais tempo, estou aqui. Que é isso, né? O hábito das pessoas te alimentarem. E aí, trabalhando com o evento, né? Fui cerimonialista durante 10 anos, e antes de ser cerimonialista, como auditor em sistema de gestão de qualidade, dentre os sistemas, né? Tem o sistema que é de segurança alimentar, então a Anvisa, né, onde eu precisava entender as normas de quando, né, tem a Anvisa 216, que é um dos assuntos do buffet para eventos, mas é isso, né? Como manipular alimentos, como servir alimentos. E no evento, eu falo que na festa, eu falo assim, é a comida que segura o tom. A música pode dar uma falhada por uns minutos, mas se tiver todo mundo comendo bem, a festa está sendo boa, né? E eu lembro que quando... Então, nessa jornada, eu fui cerimonialista e depois eu passei a gerir buffet. Eu passei a ser gestora de buffet, assim, e tá dentro da cozinha, sabe? E nesse sentido, eu lembro que tinha um conceito que a gente usava, que era do memory food, que é comida de memória, porque a gente não come só para nutrir o corpo e matar fome, né? Comida é experiência, é emoção, é pulsão, né? A gente está sempre mantendo ali a boca. E no evento a gente vai para comer, né? Vamos ser honestos, a gente vai para dançar, mas a gente vai para comer, vai para beber, né? E ali foi a hora que eu comecei a entender a importância, sabe, Dri, da diferença cultural no alimentar. Porque eu recebia, por exemplo, um público adventista. E o adventista, para além de uma questão espiritual, de não consumir álcool, tinha uma série de questões alimentares, que inclusive é muito parecido com o árabe, né? Aqui não se come carne de porco. Aqui come pombo, que no Brasil não come, mas aqui não come carne de porco. E aí eu falei, opa,
eu preciso aprofundar nessa questão cultural, assim como eu recebi os veganos, os vegetarianos. O vegano, por exemplo, eu lembro que a gente fez uma festa que, para além de não ter carne, a gente não tinha, por exemplo, as bandejas não eram de couro, a gente trabalhava tudo que vai para além também da questão do alimentar, né? E aí, assim, a gente estava discutindo justamente essas questões das preferências, né, e o quanto, tipo assim, respeitar e entender essas diferenças do outro, porque não é só porque eu sou intolerante, eu não posso comer o leite ou os derivados, que a gente tem que ter esse cuidado, que é, inclusive, uma obrigatoriedade, né, na legislação, da gente ter lá o mapa de alergias. Eu preciso ter uma equipe preparada para saber orientar aquele convidado ou a pessoa que aquilo tem um determinado componente, uma pimenta, mas de você ir para o outro ponto, que é justamente assim, você respeitar a cultura do outro. E para isso, a gente precisa saber que existe. Por exemplo, Adri, tem os crudíveros. Eu passei um tempo no crudivorismo, que é pessoas que majoritariamente comem coisas cruas e fermentadas, né? Tem liquidarianos, pessoas que só se alimentam de líquido durante um tempo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, tipo, das preferências. O que você vê na sua clínica, assim, essa importância, né, da diferença da intolerância? Quais as preferências que você mais vê, assim? O que a gente tem? Antes de eu falar um pouco das preferências, eu queria retomar rapidinho essa questão da comida, que vai para além do biológico, né? A gente está num Claro. momento cultural onde a comida ficou muito voltada apenas para a fisiologia. A gente transformou comida em calorias, né, carboidratos, lipídios, né? A gente terminou reduzindo a comida a macro e micronutrientes. Então, as pessoas falam com muita naturalidade. Né? O carbo, no meu almoço hoje, o carbo foi batata. Então, as pessoas estão reduzindo muito a comida a alguns componentes, a nutrientes. Né? Historicamente, não é isso. Comida, ela tem, lógico, que o ponto mais importante da comida é o fisiológico, porque é de onde nós humanos tiramos a energia para sobreviver. Mas comida, ela é cultura, ela é história, comida, ela também é economia, tem toda uma questão econômica aí por trás, né? Não só da cultura, da história, da afetividade, a gente tem uma relação afetiva com comida, e tem também essa questão econômica, social, que perpassa tudo isso. E, para além dessas questões, trazendo aí as preferências. Cruzando isso, né, que aí a gente vai ter em todas as culturas, em todas as comunidades, a gente vai ter as preferências e as intolerâncias. Qual a diferença de preferência e de intolerância? Intolerância é uma questão fisiológica, que se eu comer determinado alimento, eu vou ter uma repercussão no meu corpo ruim, uma repercussão negativa. Então, tem as alergias, tem as intolerâncias, as insensibilidades, e os graus, elas vão ficando, vamos imaginar se eu tenho uma sensibilidade, eu tenho uma intolerância, e, por fim, eu tenho uma alergia, que é uma situação assim mais grave. Então, se eu for exposta àquele alimento, meu corpo vai ter uma resposta fisiológica ruim, que vai desde uma simples cólica, né? Simples não, porque o que está sentindo não é simples, mas uma cólica que talvez não faça um estrago tão grande, até uma situação de ter um edema de glote ou uma crise alérgica muito forte, e pode levar uma pessoa à morte, né? Uma alergia muito importante. A gente tem E aqui aí, vários. só um adendo. Quanto a isso, a gente tem legislação Tem que legislação. ela define que você precisa ter mapa das alergias, e aí quando por isso lá no menu tem que estar escrito exatamente tudo o que aquele alimento possui, para que a pessoa que leia possa entender se aquilo tem algum elemento que cause alergia ou não. E aí, e eu vou te dizer, Odri, eu que trabalho com evento há muitos anos, poucos são os Poucos fazem cardápios isso. que eu vejo
que tem lá um mapa de alergia, sabe? E aí, só fazendo, só um parênteses para encerrar essa fala, para você passar para preferência. Quando eu estava com o David, meu sócio, há muitos anos atrás, a gente estava fazendo um curso em São Paulo, e aí a gente foi para um restaurante, inclusive árabe, eu acho que era árabe, tipo, mais libanês, e eu pedi um arroz com lentilhas e cebola, e veio com canela. E canela não tinha no cardápio. E eu não gostava de canela e tinha muita canela. Aí eu olhei para o David e falei assim: David, canela? Chequei o menu de novo. Eu falei, mas não tem canela. Eu falei, moço, eu quero trocar. E ele falou que não ia trocar. Eu falei, olha, mas no menu não estava escrito que tinha canela. E ele falando, não, mas eu não posso trocar. Eu falei assim, moço, eu sou alérgica à canela. Não sou alérgica à canela, só de cheirar eu já tô. O David olhava para mim e falei, cara, mas isso é sério. Imagina se eu fosse alérgica, né? Então, A aí invoquei uma legislação, alergia. as legislações brasileiras são muito avançadas, né? Muito avançadas mesmo nesse ponto. E aí é importante, como você disse, a maioria dos lugares não oferece essa informação. O produto que a gente compra, o alimento, que passou por um processo de industrialização, que está ali embalado, ele vem com aquela descrição, porque a rotulagem é obrigatória. Você vai chegar no mercado se ele vier com aquela rotulagem. Mas num restaurante, num buffet, tem essa obrigatoriedade, mas muitas vezes não é colocado. Então, quem tem uma alergia, principalmente os alérgicos, que é uma situação assim, extremamente grave, ele precisa pedir. E aí o estabelecimento tem a obrigação de mostrar, porque às vezes não está ali no cardápio, mas ele pode pedir. Inclusive questões de contaminação cruzada. Porque eu tenho uma conhecida minha, por exemplo, que ela é celíaca, num nível muito grave, ela não pode entrar numa padaria, ela não pode entrar naquele ambiente, porque é um ambiente que vai ter o glúten espalhado por todo canto, né? E ela não pode entrar no ambiente, que ela tem reação. Então, a gente também precisa entender esses graus, né? Porque, às vezes, o alimento não tem aquele nutriente que me faz mal, mas ele é produzido num ambiente que aquele nutriente tem em abundância. E pode haver uma contaminação cruzada, então vai dar ruim. Dri, você tocou um outro ponto que é muito importante, e é engraçado que nossa pauta foi outra, né? Mas quem sabe faz ao vivo. A Dri é muito. Porque você está falando outro ponto que é como buffet, né? Que eu já fui buffet, por exemplo, justamente a pessoa que é intolerante a glúten, dependendo do nível, a gente vai ver, por exemplo, lá no pacote da aveia, né? É a aveia que não tem glúten, né? A Teoricamente. aveia não tem Mas glúten. ela pode ter sido produzida próxima, então pode ser que aquilo pegue. Então, já teve cliente que ele acende a luz vermelha e fala assim: eu sou muito, que a gente retira da festa tudo. Porque assim, eu preciso entender que eu estou trabalhando com uma cadeia de produção, uma cozinha, que eu não consigo, sabe? É preferível você tirar daquilo da festa inteira, tipo um camarão, dependendo do nível, do que você correr o risco de alguma forma aquilo cair na mão da pessoa, e sim, o profissional ele vai ser responsabilizado caso ele não tenha observado esse ponto. Idri, só um outro detalhe, quando eu estive na Inglaterra, eu trabalhei num restaurante, eu fui recepcionista no restaurante da King Street, ele é bem super conhecido, e é interessante que, embora a legislação brasileira seja bem evoluída, lá fora, ou aqui, sei lá, tipo assim, tinha um procedimento que era, todo mundo tinha que fazer o curso sobre alergias, né? Então, existe no site do governo oficial sobre as alergias, tinha-se o mapa de alergia, e a gente tinha que perguntar para pessoas sobre alergia, tinha que dar essa checada, e assim, eu sentia que a gente tinha realmente uma coisa muito maior em relação a esse controle. Na prática, eu via mais efetividade. Assim, os restaurantes que, normalmente, eu consumo pouco restaurante, mas os que vão, eu realmente, eu ainda sinto falta da pessoa me perguntar se eu sou alérgica a alguma coisa, né? Normalmente vai ficar a cargo de quem tem alergia se posicionar, né? Realmente, assim, a pessoa que é alérgica, ou intolerante, ou sensível,
ela tem que ter essa autorresponsabilidade, porque no final das contas, quem vai sofrer as consequências é ela. Mas a gente precisa entender que essa responsabilidade é compartilhada, né? Se eu vou a um ambiente, né, e esse ambiente não está preparado, que ele avise que não está preparado para me receber, para que eu não seja exposta ao risco, ou que ele tenha todas essas informações disponíveis. Então, é importante que cada um faça a sua parte. E não ficar dependendo só, mas você não disse, mas você, a gente não sai dizendo, olha, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Né? É importante, se a lei diz que tem que estar informando, a gente está aqui falando a nível de Brasil, essa informação precisa constar lá. E as pessoas que atendem precisam estar preparadas para isso. Né? E, claro, que eu, enquanto alérgica ou intolerante, eu tenho também que ter essa autorresponsabilidade de que, se não tiver, eu pergunte, eu exija, e aí, se não tem, eu caio uma denúncia, né, na vigilância sanitária e me retiro dali para não ter risco, né? Ou comer alguma coisa que realmente seja segura. E em relação às preferências, aí muda um pouquinho, né? Porque as preferências não é uma questão fisiológica. As pessoas que são alérgicas, intolerantes, né, e sensíveis, elas não têm opção. Né? O corpo delas funciona daquele jeito, desenvolveu aquela alergia, e ela não tem escolha. Ela tem que se submeter a todo aquele processo de tratamento alimentar de exclusão. As preferências, como o nome diz, é uma escolha. Eu escolho. E aí as preferências têm. Passa simplesmente por uma questão de gosto. Eu não gosto de tal comida, eu não como, né? Não gosto. E aí vem as outras questões, que são as questões culturais, as questões ideológicas, as questões religiosas e tantas outras questões que se cruzam. Então, as alergias e preferências, né, as intolerâncias e preferências, elas vão cruzar toda a questão alimentar de todas as comunidades, de todos os povos, né, todas essas culturas. A questão da preferência, é preciso também que a gente respeite. Né? A gente tem uma resistência muito grande nessa questão de preferência alimentar, porque as pessoas querem sempre dar um jeitinho, né? Então, eu prefiro dar um jeitinho para ver se aquela pessoa abre mão da preferência do que me adequar à preferência do outro. Então, quem não come, você falou dos adventistas, né? Eles têm, dentro da religião adventista, eles têm essa preocupação com a alimentação, existe uma preocupação importante, né? Eles priorizam uma alimentação mais saudável, mais limpa, e tem algumas coisas que eles realmente não comem. Em base de Né? da Bíblia, né? Levíticos, legítimos, Tipo, Levíticos, né? Então eles tem não essa comem questão, porco, não come alguns porco, tem frutos do mar, camarão, acho que não eles come também, né? Tem alguns tipos de peixe, então eles têm uma preferência alimentar que é bem estabelecida. E que é importante que a gente respeite aquilo, assim como a gente tem o vegetarianismo, né? Tem que é uma questão mais alimentar, de escolha, então eles não comem, em geral, produtos de origem animal, tem algumas vertentes mais flexíveis que não comem os produtos cárneos, né? Que é o animal em si, mas comem os derivados, né? Não come a carne do boi, por exemplo, mas toma o leite, come o queijo, a manteiga, não come o frango, mas come o ovo. Né? E tem o vegano, que é uma questão ideológica. O vegano, a gente não pode nem dizer que é uma preferência alimentar, porque o veganismo ele transcende a comida. É uma questão ideológica. Então, não é só o alimento não ter nada animal, mas também o vegano ele vai olhar direitinho qual é o creme que ele vai comprar para passar no cabelo, na pele, o no batom com batom. cera Então, de abelha, não vai utilizar um batom que usa base de cera de abelha, não vai exatamente. usar roupa de couro, né? Não, tudo que envolver sacrifício animal, né, o vegano não vai consumir. Então, é para além da comida. Então, não é só o que está sendo servido dentro do prato, mas como você citou, até o tipo de prato, né, os utensílios que estão ali à mesa, fazendo parte daquela manifestação, ele também vai ser olhado. Então, o vegano não vai usar determinados produtos que envolvam esse sacrifício animal. E é muito importante que a gente respeite essas preferências, né? Na minha casa, porta para dentro, quem manda sou eu, então eu faço do meu jeito. Se eu for receber Sim.
amigo vegano, e eu quiser recebê-lo com todo o carinho e oferecer para ele o que ele come, tudo bem, eu posso também optar por não receber. Mas se eu sou um buffet, um restaurante, um hotel, ou qualquer ambiente público, onde eu vou receber pessoas de todos os tipos para comer uma refeição no meu espaço, eu preciso respeitar as diferenças e preferências dessas pessoas. Não é uma questão de olhar para essa pessoa como alguém fresca, né? Que, não come isso, é cheio de frescura, tal. Tem muito isso da gente não respeitar algumas pessoas, né? Não respeitarem a questão ideológica e preferencial do outro. Mas é importante que a gente respeite e ofereça uma alimentação que atenda todos os públicos, né? Eu vejo muito queixa de algumas pessoas que eu sigo na internet, que são veganas, por exemplo, e elas têm dificuldade quando viajam, porque nos hotéis onde se hospedam, né, na hora de tomar um café da manhã, a opção que tem muitas vezes é fruta. Né? Não tem uma outra coisa, tem que andar com sua comida debaixo do braço, né? Algumas coisinhas, uns pozinhos para você fazer um preparo ali, uma suplementação, para não ficar com deficiência nutricional. E é lamentável, porque um país como o nosso, e você também está em um lugar que é muito turístico, a gente recebe pessoas dos 4 cantos do mundo, pessoas com diversas preferências, e a gente precisa atender bem essas pessoas, né? Porque se você é bem Sim. atendido, você volta. E você não corre o risco de alguém sair chateado, falando mal do seu estabelecimento, ou doente, né? Com alguma crise alérgica ou mal-estar. E assim, Dri, você falou uma coisa, uma frase que me deu um link, assim, que é a coisa assim, da porta da minha casa para dentro, eu faço o que eu quero, porque você, como um indivíduo, tem a liberdade de ter as suas ideologias. Mas você, a partir de um fornecedor, um prestador de serviço, e aí aqui eu vou abrir o leque, né, quando a gente fala que não é um assunto relacionado a comida só, mas a gente está falando cultura, lato sensu, e cultura. O que é cultura? É a forma que eu me comporto no mundo, é a minha forma de existir, que é diversa. Eu falo que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente numa era de rede social, onde a gente... eu falo que as ideologias vão para um lugar de paixão também, sabe? Da gente, como fornecedor, como prestador de serviço, a gente pode estar não só nos limitando quando eu não entendo da cultura do outro, sabe? Como também eu posso estar cometendo infrações contra a própria legislação, e aí eu preciso falar que nós temos legislações de respeito à diversidade. Então, é muito claro para eu entender que se eu não me atentar, que eu não posso botar leite para aquele cliente, paciente, que não pode, paciente, eu misturando já, o cliente, né, o cliente, quem está comprando de você, ele não pode ter leite porque ele é alérgico. Mas eu posso, por exemplo, virar e falar assim, olha, eu sou muçulmano e eu só como halal, só como carne halal. E aí, eventualmente, aí eu vou falar aqui que é uma coisa que eu acho que está muito em voga, sabe? E talvez a gente se sinta assim, eu estou muito feliz de convidar, de estar aqui conversando com você. O quanto eu acho que a gente vive num momento de que, principalmente, motivações religiosas, que no cerne da religião deveria pregar um amor, faz com que a gente tenha uma intolerância para além do alimentar, mas uma intolerância em relação à cultura do outro. Isso é crime, meu irmão. Quem trabalha com público, com evento, tem que tomar cuidado para além de estar se restringindo, porque eu posso ter minha fé. Mas eu, como profissional que trabalha com público, eu preciso, no mínimo, entender que existem diferentes tipos de cultura. Então, pode ser que aquele alimento que ela quer comer ou que ela não quer comer está vinculado a uma crença religiosa, que é diversa da minha, mas eu não posso negar aquilo, sabe? Então, assim, você pode estar cometendo uma discriminação,
uma violência de Depende, né? forma indireta, porque, na verdade, eu, por exemplo, posso chegar e falar assim: olha, eu não como esse tipo de carne porque é dia do meu santo, né? Eu falo assim: existem religiões de matrizes africanas, né? A Umbanda e outras religiões, o Candomblé, que a questão do alimento também ele é muito importante. Assim como no islamismo a gente tem o halá, a carne halá, né? Que tem toda uma questão que, para além daquilo que você compra no supermercado, gente, aquilo que você compra congelado no supermercado halá, aquilo definitivamente é produto do capital, mas enfim. E esse é um ponto, sabe, Odri, que aí puxando também, né, um pouquinho para a psicologia, para a questão do humano, dos nossos comportamentos, o quanto isso é fato, né? Infelizmente, hoje, a gente precisa falar da importância de se respeitar a culturas lato sensu, né? Que é isso, muitas das vezes aquela fundamentação da comida está ligado a uma ideologia, uma questão religiosa que precisa ser respeitado, né? E assim como, né, eu vou abrir um outro leque que não tem a ver com comida, mas eu estou aqui como uma psicoterapeuta, as questões de gênero, né? As questões de gênero. Então a gente tem uma diversidade muito grande, né, Dri, em falar do humano, né? Então ele vai comer diferente, ele vai comportar diferente, né? E claro, né? A diferença, a minha liberdade vai até onde vai a liberdade do outro, mas o quanto de fato é a pontinha do iceberg, né? Que você E falou. conviver em sociedade é isso, né? A gente compreender essas diferenças, não que eu vá ser igual ao outro, ou querer que o outro seja igual a mim, mas é compreender essas diferenças e conviver bem com elas, né? Talvez essa seja a grande civilidade que o Krenak fale, de eu entender que o outro é diferente de mim em vários aspectos, eu respeitar essa diferença e aprender a lidar com essa diferença, mesmo que essa diferença seja estranha a mim, né? Porque algumas diferenças são. E aí, no consultório, eu tenho pacientes de várias crenças, com várias preferências, algumas coisas eu compreendo, né? Então, se chega um paciente vegano, se chega um paciente vegetariano, crudívoros, esses tipos de dieta que são mais estabelecidas cientificamente, eu compreendo. Mas aí eu recebo, por exemplo, e isso eu tenho alguns, né? Pacientes que são de religiões de matriz africana, né? Eu não tenho muita propriedade dessa questão, até porque tem muitas especificidades, né? A questão dos santos, que você falou, né? Do orixá que está regendo ali, cada um tem o seu, a comida desse orixá. Então, o que é que eu faço? Eu me disponho para aprender. Eu peço para que essa pessoa me explique como é que funciona, quais são os alimentos que ela não pode comer, tem alguns alimentos que ela pode comer, mas em determinados períodos não pode, ou vice-versa, né? Ela não pode comer, só pode comer em determinados períodos. Então, tem algumas questões, né? Tem até, como é que eles chamam? Deixa eu ver, eles ficam em. Não sei, é bem como se fosse um retiro, né? Tem um período que eles Uhum. ficam isolados e ficam ali no terreiro, e tem aquela limitação alimentar, né? Aquela diferenciação de alimento naquele período. Então, eu vou acompanhando isso. Eu peço para que elas me ensinem, me digam como é que funciona, porque eu não conheço, e eu vou pensar a alimentação dela junto com ela, respeitando essas diferenças. Porque é claro que a gente não vai dar conta de tudo. A gente não tem como saber tudo. Então, se eu tenho um restaurante, se eu sou profissional de saúde, se eu tenho um buffet, eu vou procurar estudar o máximo que eu alcance, né? Claro, quando a gente pensa em estabelecimentos comerciais, você tem que seguir a legislação. Mas se você Sim. não conhece de determinada cultura de um povo, e você tem clientes ali que são daquela cultura, procure aprender, né? E aprender assim, de Escuta, né, coração Dri? aberto, para escutar, sem julgamento, porque a gente começa a julgar, né? Sem julgamento, independente, porque independente da religião que eu seja, ou da cultura que eu tenha, eu preciso entender que existe muita coisa no mundo além de mim, muita coisa. E que eu abra a minha mente e o coração para receber o outro, para ouvir o outro, entender o que ele pensa, o que ele acredita, como é que ele funciona, e eu respeitá-lo. Não é nada de extraordinário, gente, é só uma questão de respeito.
Então, eu não vou, por exemplo, a paciente diz para mim que não come tal alimento, eu vou colocar na dieta dela porque eu acho que nutricionalmente é rico, tá? Jamais, né, eu vejo muitas queixas na área de nutrição, de pacientes, por exemplo, que querem ser vegetarianos e encontram profissionais que querem convencê-lo de que tem que comer carne, que carne é importante e tal. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Mas se o paciente não quer comer, não vai comer, eu vou tentar dar um jeito, eu que me vire, que essa é a minha função, né? Eu que me vire de dar um jeito de arrumar a alimentação dele para que ele seja saudável com aquela restrição. Hoje a gente tem muitas ferramentas, muitas, né? Há um tempo atrás, talvez, isso fosse muito mais difícil, porque a gente não tinha um mercado que está olhando muito para isso, oferecendo muitas opções. Então, eu posso oferecer a alimentação limitada que ele quer, e se aquela alimentação, dentro daquele intervalo, né, daquelas opções que ele tem, não der conta de nutrir o corpo dele, eu posso lançar mão de suplementos para complementar aquilo que falta. Eu não preciso obrigá-lo a comer uma coisa que ele não quer, porque além da questão ideológica, tem também a minha preferência, eu, Adriana, não como isso e acabou. Eu vou obrigar o Isso. outro a comer? E aí, assim, Dri, é muito interessante, assim, fazendo dois ganchos na sua fala. O primeiro, que quando você falou do respeito e de ouvir o outro, né, e aí fazendo link com ser analista, né, que basicamente cada pessoa que chega é uma teoria nova, né? A Sim, gente aprende, e é um tripé, né? A gente tem que passar por supervisão, análise pessoal e formação contínua, para que na hora que a pessoa chegue diante de mim, é ela que me diga. E aí é muito interessante quando a gente linka isso, se eu for pensar em atendimento ao cliente, no mercado de eventos aqui em especial, que nós estamos aqui talvez comunicando um pouquinho mais com esse público, e quem não gosta de uma festa, quem não faz, vai, né, gente? Alguém um dia foi na festa, então até para quem não é o fornecedor, mas é o consumidor, de saber os seus direitos aí, ó. Você pode reivindicar que, na verdade, quando a gente faz festa, quando a gente vai para o turismo também, Dri, comer a gente come em casa. Eu quero hospitalidade, receptividade e afeto. O que a pessoa está fazendo gastando dinheiro de um carro ou de um apartamento numa noite para alimentar um monte de gente? Isso tem a ver com o quê? Entende? Então, eu não estou na posição ali de uma pessoa que estou oferecendo comida. Eu estou lidando com afeto, meu irmão. Eu estou lidando com afeto. Então, eu falo que, assim, escutar a pessoa, seja na tua casa, seja no teu trabalho, não importa de categoria, e deixar com que a pessoa se coloque ali, você entender o que ela precisa, é o básico, né? Parece óbvio, mas realmente acaba, né, não sendo. E outra coisa também, quando você fala da gente respeitar, é porque aquilo pode ter uma coisa muito mais profunda, porque comida é símbolo. Comida é símbolo. Então, assim, o porquê que ela tem resistência daquele determinado alimento? O que aquilo representa? Ou por que ela gosta tanto disso, né? Por que ela consome tanto isso, né? Então, numa escala aí um pouco mais profunda da comida como símbolo, e aí a Adri, que ela é especialista nisso, né? Inclusive, quando eu já recebi uma pessoa querendo fazer análise comigo, e aí, quando eu fiz a primeira entrevista, né, Adri? Porque assim, a gente vai, todo mundo tem um lugar que vai ser a válvula de escape, né? Por exemplo, eu fui workaholic, ou sou, não sei, estou aí nesse processo, mas eu sei que a minha tendência é trabalhar. Quando eu vou para o desequilíbrio, minha tendência é trabalhar. Tem pessoas que vão para outros tipos de adicção, né? Vão para bebida, vão para drogacidade, e tem gente que vai para comida. Tem gente que tem isso muito bem num recorte, né? Assim, é o alimentar. E aí, quando eu recebi uma pessoa que eu vi que esse lugar é o alimento, eu falei, não, deixa eu te indicar para uma pessoa que realmente é especialista, que entende, né, essas variações da questão da comida. Então, eu estou até falando, porque, né, Dri, quem
eventualmente sente que essa válvula está no alimentar, realmente existem pessoas né, a Dri, ela é especialista para entender a simbologia, né, Dri? E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, eu lembro que eu te ouvi, nós estamos assim, né, cruzando assunto. Não sei se foi você que Mas tá falou ótimo. da pessoa que tem bulimia, né, que não come, mas que, na verdade, ele come o vazio, né? Eu lembro, tipo assim, a questão da comida como símbolo, né, Dri? A questão da compulsão, né? Então, como que é, assim? Fala um pouquinho mais desse lugar da comida como símbolo. O que que pode representar? Como no início, né, da nossa conversa eu já tinha falado, né, que a comida ela não é só fisiológica, né? A nossa relação com a comida não é só fisiológica. Ela é emocional, ela é cultural, né, social. Então, a gente tem essa relação que já é uma coisa que está no nosso inconsciente coletivo, né? Vários seres vivos, quer dizer, todos eles se alimentam de alguma forma. Então, pensando no mundo animal, todos eles comem. Mas só quem prepara a própria comida e partilha, né, senta em volta da mesa para comer, são os humanos. Então, comida para a gente sempre foi um símbolo muito importante. Então, além da questão cultural, daquilo que a gente tem de bagagem cultural, que está no nosso inconsciente coletivo, tem as construções próprias, né? Do ambiente que eu fui criado, a família que eu tive, como essas pessoas que cuidaram de mim se relacionavam com a comida e como eu aprendi a me relacionar com a comida. E a comida termina sendo, você falou aí das compulsões, né, nos diversos tipos de adicção, a comida, ela termina sendo uma ferramenta bem eficaz de regulação. E é talvez a mais usada, porque ela é mais fácil, né, ela é acessível e, em geral, não é julgado. Né? A gente julga quem bebe demais, a gente julga uma pessoa que consome uma cocaína, a gente julga uma pessoa que joga, mas as pessoas que comem, elas não são consideradas criminosas, doentes, então a sociedade tem um olhar diferente. A comida está ao alcance da mão, né? Então, essa facilidade, inclusive essa necessidade, porque eu tinha uma paciente que ela dizia assim, se eu bebesse, era mais fácil. Porque a bebida, eu posso dizer que eu posso deixar de beber. Né? Se eu fumasse, ela dizia isso, assim, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei bem chocada, porque eu nunca tinha pensado por esse viés, né? A gente aprende com os pacientes. Ela disse, se eu bebesse, se eu fumasse, era fácil, porque eu podia simplesmente parar, deixar de fazer isso. Mas comida, eu não posso deixar de comer. Né? Então, a relação com a comida, ela é necessária, a gente precisa se relacionar, não tem como abrir mão. Só que esses aprendizados, né, principalmente a nossa vivência atual, né, não aquilo que vem do nosso inconsciente coletivo, mas o nosso inconsciente individual, é quem rege o nosso comportamento alimentar. Então, a gente tem, né, transtornos alimentares, né, bem definidos, né, no DSM-5, então a gente tem a compulsão, a gente tem a bulimia, a gente tem a anorexia. A compulsão, ela é condenável. Então, se a gente pensar nesses três, né, por uma questão de padrão estético, inclusive, a compulsão, ela é o patinho feio, é aquele que a gente combate, que a gente quer se livrar. Mas muito facilmente a bulimia e a anorexia é naturalizada, porque ela aparece muitas vezes disfarçada de cuidado com a saúde. Né? A preocupação com o peso, a necessidade de manter o peso, a perda de peso, isso é muito valorizado na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Né? Eu falando do meu recorte aqui. Isso é muito valorizado. Então, a mulher, principalmente, que está perdendo peso, que controla a alimentação, que faz os comportamentos compensatórios, são muito valorizados. Né? O que é comportamento compensatório? Eu fui a uma festa, o buffet lá que a Tainara orientou estava maravilhoso, eu comi muito, então hoje, né, eu vou
para academia, vou treinar o dobro do que eu treinei normalmente, eu vou comer menos, eu vou fazer um período de jejum, eu vou fazer uma dieta líquida, eu vou comer só fruta. Então, isso é um comportamento compensatório e é muito naturalizado. É visto como cuidado, como saúde, mas isso é um traço de transtorno. Olha aí, que interessante, né, A Dri? gente naturaliza. Então, Outra quem coisa tem que um a gente comportamento. naturaliza, e aí, assim, da mesma coisa que você falou, né, da comida, onde quando eu restringo o que como, a gente começa a ideia de bater esse papo quando eu mandei mensagem para a Adri, acordei pensando em autofagia, né, que é um jejum que é sim você ficar sem comer, mas com consciência, com orientação, no sentido de limpeza do corpo, mas essa coisa de você não comer, de você controlar demais, e aí eu vou para um outro ponto, Dri, que é a coisa assim, trabalhei tanto que nem dei conta de comer. Dessa mesma ideia, assim, sabe? De tipo, como que é socialmente aceito eu trabalhar demais e não comer. Nossa, não deu tempo nem de comer porque eu estava trabalhando demais, e isso é uma adicção que ela é socialmente aceita, né? Ou tipo assim, não vou comer e ficar naquela neura, né? E como isso é bem aceito, né? Muito interessante. Quando a gente pensa no jejum, a gente tem várias vertentes para pensar, né? Porque a gente tem o jejum, que é uma opção, que é uma escolha, que é um tratamento de saúde, em alguns casos. A gente tem o jejum religioso, o processo de purificação, de limpeza, que aí Amadão. ele se conversa ali com a questão do tratamento. E a gente tem o jejum que é punitivo, né? Que é aquela pessoa que está trabalhando demais e nem lembra de comer, né? Eu vou ficar sem comer para compensar um excesso que eu tive ontem, ou aquela situação, né? Eu estou à mesa e aparece um assunto extremamente desconfortável e eu não levanto, vou embora, não como, né? Que esse é o jejum punitivo também. Então, veja como um comportamento alimentar, ele pode ter vários significados, dependendo de onde ele vem. Então, a gente pode aceitar isso. Eu tenho pacientes que são católicos, por exemplo, e que sexta-feira, determinada sexta-feira, faz o jejum de tal hora a tal hora. Então, eu vou orientar a alimentação dela antes e depois, para que ela tenha aquele período de jejum tranquilo, saudável, não passe mal. Então, tem todo esse cuidado, né? Às vezes, alguma questão de saúde que a gente precisa expor o paciente a alguns períodos sem alimentação, a gente tem todo esse cuidado de fazer, de organizar, né? Algumas pessoas fazem o jejum intermitente para perder peso, então é uma estratégia também interessante, dependendo do caso, né? E aí a gente faz toda essa orientação. Então, a gente tem esse jejum positivo, que bem orientado vai trazer aquele benefício religioso, físico, estético que a pessoa quer, né? Mas esse Sim, mesmo jejum, ele pode ser um traço de transtorno, né? Aquela pessoa que sim. exagerou e vai usar uma compensação, né? Tanto que uma pessoa que tem transtornos ou traço de transtorno, a gente não pode submeter essa pessoa a uma dieta restritiva. Quem tem Sim. transtorno, na verdade, não pode fazer dieta, não pode. O olhar alimentar é completamente diferente, né? Até porque a dieta, ela é um causador de transtorno, né? A dieta restritiva, ela é um potencial agente de transtorno. E a gente tem também esse jejum punitivo que a gente precisa entender, né? O que é que ficar sem comer significa? Né? Porque ficar sem comer é uma punição para o corpo. O nosso Os- corpo, ele precisa de comida. O estômago é o primeiro Então, cérebro, né, não. Dri? Estômago é o Pois primeiro é, cérebro, né? todo o nosso trato digestório, ele envolve ali tudo que faz nosso corpo funcionar, né? Desde energia, hormônio, neurotransmissor, tá tudo ali. Nossa, e assim, e aí você falou uma coisa muito interessante que é, pode ser que seja. Como a gente vai saber que aquele caso, e aí é muito importante, né? Hoje, com essa coisa de acesso à internet, as pessoas às vezes querem fórmulas prontas. E a gente só tem como saber o que é para mim, eu acho, se a gente for para análise, né, Dri?
É na tem que ter análise, é no olhar. individual, é você, Individual. porque e as coisas mudam. Tem coisa que a gente acha que a gente está fazendo, ou a gente está sofrendo, né? E aí, sei lá, se eu for para pensar no processo do luto, que eu vou ficar sem comer um pouquinho, que é inerente àquele momento, né, que a gente está vivendo. Então, a importância de se fazer análise pessoal, todo mundo deveria fazer terapia análise pessoal, Assim, né, Dri, para entender nós por que você, precisamos. fornecedor, está com dificuldade no teu negócio, né? E assim, Dri, eu fui, né, como da área jurídica, basicamente, eu trabalho com norma e comportamento humano. E como na prevenção, isso é muito interessante, porque hoje, na análise, eu fico assim, gente, eu tive que ir entendendo a questão da psicologia, né? No direito a gente estuda bastante, principalmente no compliance, para a gente evitar problema. E ali meu trabalho era identificar a falha, né, fazer um tratamento de não conformidade e criar processos e procedimentos visando uma melhoria contínua. Isso é muito análise, né? A gente vai para análise para saber o que não se sabe, porque é muito assim na empresa. A empresa está com aquele problema e ela não está sabendo por que e para saber o que se não se sabe, em base daquilo dali, criar-se um plano, né, um processo, um procedimento, que a melhoria ela é contínua, né? Não tem como a gente chegar nesse processo, né, de perfeição. E, nossa, é muito rico, olha, quanto assunto, né? A gente falou nessa hora. E aí, quem quiser te achar, Adri, como que te acha? Deixa aqui seus contatos. Você me acha no Instagram, que acho que é o caminho mais fácil, porque inclusive lá tem todos os outros contatos, né? O meu Instagram é Nutri, deixa eu só confirmar aqui que eu mudei recentemente o nome. É nutri.adriana Leão, e ali tem o WhatsApp para conversar, pode conversar no direct, né? No momento que eu estiver disponível ali, eu corro, respondo. Então, pode me encontrar lá no Instagram, nutri.adriana Leão. E aí, pegando essa fala de Tainara, aí, como a gente tem acesso a muita informação hoje, os autodiagnósticos são muito frequentes. Né? Então, é importante a gente ter esse olhar individual. Tem muita gente que acha que tem compulsão, eu recebo um monte de mulheres dizendo, eu sou compulsiva. Quando ela me conta a história, porque a análise é isso, né? A gente parte do macro e vem afunilando. Quando ela vai me contando a história e a gente vai investigando um pouco isso, não tem compulsão. Tem um comer transtornado, né? Tem uns excessos nas compulsão. Não tem compulsão, tem critérios, né? A mesma coisa, e geralmente quem não tem compulsão acha que tem, é o transtorno que é muito autodiagnosticado, mas quem tem bulimia, anorexia, não aceita, né? Acha Não que não tem. enxerga, não enxerga, acha que está cuidando da saúde. Isso é muito importante. Quem dá o diagnóstico, claro, o diagnóstico fechado, é o médico psiquiatra. Mas é claro que no consultório, tanto o pessoal de psicologia, o pessoal de nutrição, os terapeutas e tudo, quando a gente conhece e observa os comportamentos, né, que a gente chama os traços, então, quanto mais a pessoa apresentar aqueles comportamentos, tem critérios, eu estou ali com aquela pessoa, eu estou vendo, eu não posso dizer, você tem compulsão, você tem bulimia, mas eu posso indicar para o profissional responsável por fechar o diagnóstico, né? Então, o profissional de saúde mental, de nutrição também, que perceba traços importantes, né? É importantíssimo encaminhar esse paciente para um profissional médico, para fechar o diagnóstico, para fazer o tratamento adequado. Né? Porque existe esse tratamento. Agora, é importante que o paciente também esteja aberto a aceitar, né? Entender que tem uma questão ali que precisa ser resolvida. Porque Não é isso fácil complica. abrir mão do vício de estimação, né? Afinal de contas, é o que eu tenho, é o que eu conheço, essa é a minha versão. E ser diferente dói, mudar dói, né? Isso vai envolver você ser uma pessoa diferente. E é um processo, e é bem legal, assim, Dri, para assim, só mais uma pergunta em relação à sua atuação. E como que é? Você é nutricionista e também analista junguiana, então você atende pessoas que vêm com a demanda nutricional e não necessariamente para fazer análise. E como é que é isso? E também análise que indiretamente, claro que você tem toda essa habilidade. Como que é a sua atuação na sua clínica?
Eu misturo, né? Eu Eu faço também. essa misturada maravilhosa, né? Eu tenho pacientes que são mais pontuais, que é só de nutrição, né? Aquele paciente que tem uma demanda específica. Olha, eu recebi um diagnóstico de diabetes, por exemplo, e eu preciso de uma orientação alimentar. Então, ele vem com uma questão muito pontual, a gente faz todo aquele acompanhamento nutricional. Claro que todo o meu acompanhamento nutricional, ele tem essa base comportamental, porque eu estou diante de um indivíduo. Eu não vou olhar só para a Sim, comida dele, sim, vou olhar para tudo. sim. Eu preciso entender como é que ele funciona, a vida dele, as preferências, para que eu pense para ele uma alimentação que ele siga. Eu não quero uma alimentação que ele siga uma semana, duas, eu quero uma coisa que seja sustentável. E um plano alimentar Sim. só é sustentável se eu considerar aquele indivíduo, independente Aham. das preferências dele. Eu tenho que ajustar alguma coisa que funcione. Então, eu tenho esse atendimento pontual, mas a minha grande paixão são os atendimentos terapêuticos, que aí a gente Sim. tem a análise, entrando ali o comportamento alimentar, que tem toda uma questão emocional envolvida. Então, se vem o paciente de análise, a gente tem o trabalho analítico, e tem o paciente que chega com uma questão com a comida, um comportamento alimentar disfuncional, né? E ele vai ser analisado. Porque assim, a Sim. comida é o que traz aquele paciente. Então, tem a condução da educação nutricional, mas às vezes o paciente até já tem uma educação nutricional boa, sabe? Vem ali bem educadinho. Mas a questão dele é emocional. O relacionamento dele com a comida tem uma história que precisa ser compreendida, tem questões que precisam ser entendidas por ele e moduladas. Então, ali a gente faz todo um processo de análise. Então, tem o paciente de análise que vem pela comida, que a gente vai cuidar de tudo, e tem o paciente de análise que não tem problema com comida, mas tem outras questões. E eu faço também. Legal. Nas minhas redes Bacana. sociais, vocês vão ver muito falar de comida, né? Que Aham. é aquilo que eu divulgo. A parte analítica, nem tanto. Muito bacana. E aí, assim, eu vou falar agora de mim, assim, né? Meu perfil é Tainara com TH, Tainara Lima Oficial, e eu tenho também o perfil A Maria Viajante, né? Que é do meu livro, A Saga da Louca, que eu estou tentando manter o perfil da Maria Viajante como perfil da Maria e não meu, ainda estou nesse processo. E se a Adri é da comida, eu sou da viagem, sabe, Adri? O meu processo tem a ver com o sair da ilha para ver a ilha, né? Dentre as práticas que são terapêuticas, né? Então, você ter essa consciência alimentar, se a gente for pensar do jejum, a gente tem um peregrinar, a gente tem que ir lá conhecer a cultura, rodar o mundo. Então, é interessante porque recente, embora eu poste pouca coisa, né? Eu recebi assim umas duas pacientes que vieram até a mim, viu que eu tenho esse estilo de vida nômade, né? Então eu sou nômade, né? Eu moro aqui dentro hoje, então eu lido com essa questão dessa liberdade, da viagem, de ir para outros lugares, se deparar com outras culturas, em especial aqui no Egito, sabe? Que aí é o continente africano, é um vínculo que nós temos, é um país que a moeda é mais acessível, que o povo é amoroso e receptivo, como nós somos. Então, é um lugar que me acolheu e que hoje eu também tenho esse chamadinho, assim, essa paixão por esse lugar que pela segunda vez me recebe muito bem. E, nossa, obrigada. A gente tem mais coisa para falar, a gente abre, a gente. Muito, era o dia inteiro de conversa. Eu vou deixar duas coisas, Dri, que eu quero bater um papo com você sobre a cultura árabe, no geral, então a gente pode fazer um outro momento. E eu tenho um sonho que eu tive essa manhã, que eu falei, eu quero bater um papo sobre ele com a Dri, e até passando como é a questão do sonho, porque quem primeiro interpreta o sonho é a própria pessoa que É o sonhou, sonhador, né? é o próprio sonhador, porque o sonho é meu. E eu resolvi trazer. Eu falei, gente, eu posso trazer meu sonho, que o sonho é meu, vou botar para jogo. E foi um sonho muito interessante, que o número 36 apareceu.
E eu tô nessa de querer fazer um jejum de 36 horas, e exatamente no dia que eu tinha um rolê marcado com a Adri, ela já tá até anotando meu sonho ali, ó. Me veio, Analista desesperador. analisa. E aí eu falei, olha que interessante, porque a última vez que eu tive um sonho com número, Dri, eu tive um sonho com o número 21, eu acho que eu falei lá no grupo da supervisão, e eu entendi que eu tinha que passar 21 dias assim, mais desligada internamente, e esses 21 dias foram assim, muita coisa revirou na minha vida, e aí eu falei, gente, olha que interessante, número 3 apareceu várias vezes, e eu tô nessa de querer fazer um jejum de 3 dias, e aí, enfim, isso é outro assunto, mas vamos marcar esse bate-papo, que eu acho que vai ser um assunto bem legal para a gente papear. E você falando você é a mulher das viagens, são temas, viagem e comida tem tudo a ver, né? Porque quando você vai para uma cultura diferente, essa cultura envolve comida. Eu não vou levar minha marmita de casa, eu não vou levar minha mala cheia de comida para comer o que eu tenho. Eu vou ter que vivenciar a cultura daquele lugar de forma integral. Eu vou ter que me dispor a comer. Né? Por mais que aquela comida seja estranha a mim, que o diferente sempre nos causa algumas vezes esse estranhamento, mas é do mesmo jeito que eu tenho que estar aberto no meu trabalho, né, no meu estabelecimento que trabalha com comida, aberto a essas diferenças, se eu saio do meu lugar e vou para o lugar do outro, mais ainda eu preciso estar aberta a essa possibilidade de experimentar como aquela pessoa ou aquela comunidade vive, como ela se alimenta, quais as suas preferências. E é isso, é se permitir mesmo se abrir a essas diferenças. Isso é civilidade. Isso é civilidade, é a diferença, né? É isso aí. Dri, muito obrigado, um beijo. Eu que agradeço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, Tá bom. tchau. Tchau, tchau, todo Beijo, mundo. tchau.